dizem, né, que o Bexiga é terra de italiano, e não é. Nós chegamos aqui 250 anos antes deles, entendeu? Se alguém negar isso, está mentindo. A essência do bairro é basicamente negra. Quem tinha o dinheiro eram os brancos, quem tinha a mão de obra eram os negros. Quem construía as coisas eram os negros, quem pagava eram os brancos, mas pagavam mal. Pagavam mal. Né? Mas quem construiu o Bexiga praticamente foram os negros. Então, na verdade, isso é um processo de apagamento, né? O que acontece com o bairro do Bexiga é um processo, novamente, de apagamento das histórias das pessoas negras que vivem aqui. Se não tivesse feito tombamento, os negros estavam na quebrada, não ia ter ninguém aqui, ia estar todo um monte de prédião aí, igualmente, então muita gente reclama disso. Então as pessoas querem tirar as pessoas do lugar, velho. Então aqui o Bexiga é uma resistência absoluta. A resistência absoluta do bairro, do Brasil. Quem construiu essas estruturas que existem no Brasil foi o negro, seja ele nordestino, seja ele do sul, seja ele do sudeste. Mas foi principalmente a comunidade negra que deu essa imensidão que o Brasil é. E só não é melhor porque o negro ainda não se libertou. Que a hora que o negro se libertar, esse país consegue avançar mais. Traços fortes, cheios de melanina. Nossa sorte é que os pretos velhos ensinam. Juntos somos um só. Ancestralidade tem é ruim pra desatar um nó. Ninguém solta a mão de ninguém. Lavadeiras batem roupas no rio. Sarapura, rezadeiras pedem a proteção. Pede a cura. Benzedeiras usam arrudas do seu plantio. Lavadeiras batem roupas no rio. Sarapura, rezadeiras pedem a proteção. Benzedeiras usam arrudas do seu plantio. Eu sou um escultor, um artista plástico, né? Sou também nasci em Santa Maria da Purificação, nos anos 40, vim para São Paulo logo cedo, em 65. Depois de São Paulo, em 65, fiquei fazendo uma ponte aérea entre Bahia e entre Salvador e São Paulo. Me relacionei muito com muitos artistas muito importantes de São Paulo. Eu fui muito abraçado por essa cidade, por esses artistas. Então, evidentemente, eu olho na minha agenda, eles já não existem mais, né? O Bonadeiro existe, o Nicola, enfim, Flávio de Carvalho, toda essa gente que eu conheci quando cheguei em São Paulo. Então, essas pessoas já não existem mais, mas me deixou uma lembrança e uma herança que me fez ficar aqui em São Paulo. Então, fiquei aqui. Virei paulista. Ou virei paulista como cidadão, porque eu tenho o título como é que chama? Da Câmara Municipal, né? E fiquei. Trabalho, bem, eu sou artista plástico, né? Faço minhas esculturas. Comecei fazendo gravuras, né, na Bahia, na Escola de Belas Artes. Depois eu virei, por acaso, gestor de museus, entendeu? Fiz o Museu de Arte da Bahia, 2 anos que eu fiquei lá. Fiz a Pinacoteca há 10 anos, entendeu? E agora estou há 15 anos no Museu Afro-Brasil. Esses 10 anos da Pinacoteca foram muito importantes para São Paulo,
Porque toda a elite paulista que passou lá anterior a mim não fez nada. Aquilo era uma pocilga, aquilo era um lixo, aquilo que subia a água de cima até baixo, aquilo tinha as obras embrulhadas em plástico preto, e foi eu que tirei tudo aquilo, foi eu que fiz tudo aquilo, em nome, inclusive, da minha cor, da minha sexualidade e da minha origem. Eu sou contra, ou melhor, na minha vida inteira eu fui contra a querer pôr o negro num lugar que a sociedade quer que ponha. Então, por isso eu fiz um livro chamado A Mão Afro-Brasileira. Por isso eu fiz um museu chamado Afro-Brasil, para não ficar nessa coisa que todo mundo quer que fique. O museu foi feito exatamente para isso, porque uma criança que vai lá, que vai com a escola, que é negra, entendeu? Que já sofre preconceito na sala de aula, e chega no museu, e ela vai ter que ter uma injeção de autoestima para ela não continuar, entendeu? O problema que ela teve na escola, o problema que ela teve no bairro, etc, etc. Então, para mim, é muito mais importante mostrar a essa criança os negros que construíram a identidade do Brasil, e foram tantos e muitos. Pois é, acontece o seguinte, que o Museu Afro foi uma criação mais posterior, recentemente, tem 15 anos já, né? Sim. Então, esse não existia no Brasil nada sobre a questão negra, ou sobre a questão preta. Ninguém sabia nada, né? Então, eu fiz um livro para comemorar os 100 anos da abolição da escravidão, que era a chamada Mão Afro-Brasileira, significado de não sei o que histórico e tal. Então, esse livro trazia o quê? Um mergulho na literatura negra, na música popular negra, na música erudita negra, no barroco negro, no neoclássico negro, entendeu? Quem foi negro e que mudou a fisionomia dessa história? Algum Machado de Assis mudou? Um Pelé mudou? Um Aleijadinho mudou? Um Juliano Moreira, que foi o primeiro psiquiatra do Brasil, era negro? Ninguém sabe. Entendeu? Paula Brito foi o primeiro editor negro do Brasil. Primeiro editor negro. A primeira psiquiatra mulher. Também negra, entendeu? Então a gente precisa pôr essas questões todas em pauta para que as pessoas saibam. E não muda talvez não mude o preconceito, mas pelo menos diz às pessoas, brancas ou não, que em pleno processo escravagista, tinha o Teodoro Sampaio, que veio de Santo Amaro. Ele foi fundamental na água de esgoto de São Paulo, e por isso tem uma sala Teodoro Sampaio na Sabesp de São Paulo, e por isso tem uma cidade com o nome dele, a cidade com o nome. Por quê? Porque ele foi importante, né? Você imaginou sair de Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo da Bahia, virar um engenheiro, virar um doutor, transformar a história, fazer a história de São Paulo como escritor, como geógrafo. É isso que faz com que toque na autoestima das pessoas. A escravidão serve como ponto de partida, mas tem o trabalho, mas tem a história, mas tem a memória, entende? Tem a arte, para fazer surgir uma outra história que não seja aquela estigmatizada do negro no Brasil. Olha, eu vim para o Bexiga, numa época bem mais remota. Por quê? Porque eu sou do tempo da cidade de São Paulo do centro, né? Da Rua Marconde, da Rua 24 de Maio, daquela região dos, né? Isso, aquilo ali. Então era uma cidade que se via pelo centro da cidade, pelo esse centro, né? Tinha lá a Ipiranga com a São João, Caetano fez aquela música, tinha o Sujinho ali, tinha tudo aquilo. Então,
fiquei muito encantado com São Paulo e tal. Depois eu fui morar fora, morei quase 8 ou 10 anos num condomínio no Jardim Holanda, na estrada que vai para Itapecerica, que vai para o Embu, na antiga BR-2, e ainda era BR-2, aquela estrada que o Tony de Tornado transformou numa música, né, que foi muito importante. E aí eu fiquei aqui depois. Quando eu saí de Taboão da Serra, eu fiquei pensando em um lugar onde pudesse morar. E aí o bairro me pareceu um pouco Bahia, entendeu? Me fazia uma ligação profunda com as ruas em que eu morava, a ladeira do Desterro, aquela coisa, claro que aqui não tem nada colonial, mas tem uma coisa, arquitetura ainda modernista, né? E aí eu fiquei encantado de vir para cá. Mas eu gosto do Bexiga, gosto, mas concordo que hoje em dia morar aqui é um sacrifício. É difícil. É difícil por quê? Porque o bairro decaiu muito, porque você tem uma balada no fundo da minha casa que vai até as 10 horas da manhã, e eu moro na Rua dos Ingleses, você sabe, né? Então, está bem ali atrás, é como se fosse em casa, a tal pancadão, coisa que nunca existiu aqui dentro, né? O bairro deteriorou muito, o bairro ficou uma época muito perigoso de assaltos de carro, depois isso amainou. Mas, de qualquer forma, esse é um bairro muito charmoso, eu gosto muito dele, eu vivo nele, né? Morei 2 ou 3 anos na Praça da República, num edifício também icônico, que era o edifício São Luís. Eu adorava aquele prédio, mas o bairro, o centro também não era mais nada, entende? Já tinha acabado, toda aquela rua, todo o mapping, web, tudo aquilo que tinha acabado. Eu voltei novamente para o Bexiga, então estou aqui já há algum tempo, novamente na minha casa, lá acho que mais de 10 anos já. O bom da cidade, o bem da cidade, a bem de todo mundo. A bem das pessoas que vivem aqui, a bem do circuito, do trânsito, a bem do investimento que se possa ter naquela região. Eu tenho uma atividade muito grande e eu não posso, atividade de trabalho, né? Tenho o meu ateliê que tenho que fazer, tenho o museu que tenho que fazer e tal. E as exposições e o acervo, etc, etc. Aquele acervo de 4.000 obras foi eu que dei. Quer dizer, eu não sou mecenas, não sou milionário, mas foi eu que dei. Porque eu acho que é a função social de cada artista, não só da sua obra, mas também do que ele pode fazer pela sua terra. E, sobretudo, preservar essa história nossa, que ela é grandiosa, mas ela não se baseia na casa, na valhoça, não se baseia na miséria, na mãe solteira, não se baseia em nada, se baseia no que pode, o potencial que ela pode fornecer a essas pessoas, pretas ou não, mas sobretudo as pretas. E também eu sempre imaginei que essa comunidade negra frequentasse mais o Museu Afro-Brasil que não frequenta. Então é muito estranho. Uma vez eu estava no Rio de Janeiro fazendo uma exposição sobre Ruth de Souza, a grande atriz negra Ruth de Souza, cuja história todo mundo viu. Nunca lhe deram a ela um principal papel de protagonista, porque, é claro, a Globo sempre foi preconceituosa. Agora, de vez em quando, abrem um espaçozinho, né? E aí não apareceu um negro sequer. Não apareceu uma atriz negra.
não apareceu nenhum ator negro. Milton Nascimento, Milton Gonçalves, que a Ruth fez questão que se mandasse o convite em mãos para ele, lá não apareceu. Os Ossos do Bubu fez um encontro com a Fundação Palmares, e eu disse a eles, vocês por que não foram ver? Não foram homenagear a Ruth de Souza? Onde vocês estavam? Eu dei um esporro em todo mundo. Entende? E é isso que nos causa um certo espanto, essa não volta dessa comunidade negra. Essa comunidade negra, eu não sei o que acontece ela, se é ressentimento, se é mágoa. O certo é que ela não responde às devidas devidas coisas erradas que acontecem com os negros. Alguém se manifestou com aquele menino que tomou porrada no fundo do supermercado? Aquilo, se fosse nos Estados Unidos, já que todo mundo aqui vive sonhando com a América, aquilo estava todo mundo na rua. O outro que tomou choque, a menina Ágata que foi assassinada, e esses negros que são assassinados no Rio de Janeiro, ninguém se manifesta. Aonde está essa comunidade negra? Me diga, eu quero saber onde estão. Canção nenhuma é ouvida, ou você luta por ela, ou ninguém ouve. Ninguém ouve, ninguém quer ouvir, tão pouco. Entendeu? Não adianta voltar a escrever que canção de libertação. Não existe canção de libertação. Quem se liberta o homem é o próprio homem. Não é canção nenhuma. Entende? Então é um equívoco todo dessa gente negra de São Paulo e do Brasil. Isso acontece na Bahia, folclorizada por tudo que está lá. Isso acontece em Pernambuco, isso acontece em todo lugar do Brasil. Mas se aqui teve uma comunidade negra, como está fotografada pelo militão Augusto de Azevedo, do século XIX, no século XX, no começo do século XX, após a abolição da escravatura, aonde estão aqueles negros? Foram todos lá fotografar, pagando o seu próprio bolso, sua fotografia, seu retrato. Estavam vestidos como devem, estavam prontos como devem, estavam fotografados como cidadãos. E é isso que a gente precisa buscar, é cidadania. Ninguém dá cidadania a ninguém. Fala em cidadania, fala em comunidade, tudo isso é um papo, entendeu? Para boi dormir. Cidadania não existe dada, cidadania é conquista. Você só é cidadão quando você é conquistado. Senão você fica se queixando que entrou no shopping center, foi barrado, que foi não sei aonde, foi não sei o quê. Entende? Mas, entende o que eu quero dizer? Então, a gente tem que ter uma certa posição. Ô, Ti, para com isso. Uma certa posição radical em relação a isso. Nós precisamos ter uma relação radical em relação a isso. Eu sou uma pessoa indignada. Não em relação a mim, porque meu trabalho é reconhecido, eu sou um artista reconhecido, tenho mais de 60 anos de trabalho em São Paulo, já tenho prêmios internacionais, sou doutor honoris causa da Universidade de New Jersey, fui Distinguished Visiting Professor da CUNY University de Nova York. Então, eu não tenho problema, pessoal, entendeu? Aonde eu for, onde eu circular. Agora, eu sou indignado por toda essa situação, pela pobreza, pela miséria, pela indiferença, pelo preconceito, pelo racismo, mas eu acho que o negro tem que se posicionar, o preto, não o negro mais, mas o preto tem que se relacionar com a sua própria história, com a sua própria memória, porque ela existe. Entende? Ela existe. Quem era Cruz de Souza, o maior poeta simbolista do Brasil? Quem era Luiz Gama? Luiz Gama foi um funcionário da Escola de São Francisco. Ele teve o maior enterro que São Paulo já viu até hoje. Teve 2.000 pessoas no enterro de Luiz Gama. Isso não é orgulho pro negro, mas não é batucada. Batucada não serve para nada.
Batucada não serve para nada. Batucada não serve para nada. E eu acho também o seguinte, o negro, o preto tem que se posicionar não no lugar que a sociedade quer que ele fique, porque aí é fácil. Aí você conta, eu nasci aí, mãe solteira, tá. É isso que as pessoas querem ouvir. As pessoas querem ouvir, entendeu? A miséria de cada pessoa. A humanidade é perversa. Esse sujeito que botou cocaína e álcool numa garrafa para matar morador de rua, o que é isso? O que é isso? Isso é uma perversidade de alguém de classe média que quer que tudo se... Outro dia o outro pediu uma esmola, uma mulher pediu uma esmola de R$1, o cara deu um tiro nela. Quer dizer, entende por quê? Porque a sociedade brasileira preta não se manifesta, não cobra o devido lugar que ele deve estar. Todo mundo no Brasil tem uma pedra no caminho. Esse é um país que difere muito as pessoas das outras, e também é um país que iguala todo mundo de uma certa forma, porque todo mundo passa nessa rua esburacada, entendeu? Todo mundo fica parado numa árvore que cai, etc, etc. Então, mas a gente tem que pensar que a nossa potencialidade, pelo menos histórica, foi muito importante. Quiseram os americanos tivessem essa história. Eles não têm, entende? Eles não têm uma dona Ninha, eles não têm dona Senhora, eles não têm essas pessoas que foram as matriarcas da religião afro-brasileira. Não tem, entendeu? Tem cantoras, tem isso, tem aquilo, tem dinheiro, são uma comunidade rica. Mas nós estamos abandonados porque queremos estar também, um pouco. E no praticumbum, e no praticumbum, e no praticumbum. Bexiga vai estremecer, bonde pesado chegou, pegada dos cria vem ver. Então demorou, bexiga vai estremecer, bonde pesado chegou, pegada dos cria vem ver, então demorou, bexiga vai estremecer.